Busca. Só busca e ajuda o próximo. Deus já cancelou toda dívida que era contrária a nós. A Bíblia diz que ressuscitou entre os mortos e colocou à sua direita. E hoje Jesus está reinando sobre tudo. O seu nome acima de todo nome. E a morte, o pecado e o diabo não puderam vencer. Amém? E exatamente naquele momento que Jesus morreu, que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, foi partido de cima para baixo. A partir daí, tudo mudou. Uma nova aliança que Deus e os homens foi firmado, que agora todos nós que cremos em Jesus, que recebemos como Senhor e Salvador, nós podemos entrar na presença do Pai, menos nós sermos falhos e pecadores. Você vê que isso é maravilhoso. Eu mesmo que estou aqui falando com vocês, eu já tive no pecado, já tive uma vida derrotada, escravidada por diabo. Deus restaurou a minha vida, não por causa de mim, mas por causa do sacrifício que Jesus fez pela minha vida. Enquanto eu coloquei a minha fé em Jesus, os meus pecados foram perdoados. Eu me arrependi dos meus pecados e Jesus simplesmente apagou a minha culpa, rasgou a minha dívida. E Ele quer ser isso com você também. E tudo começa quando você entrega sua vida para Jesus. Porque não veio nenhum, pode ser do maior ao menor, nenhum veio ao Pai Santo. Todos veio no pecado. Todos teve que ser lapidado, assim como eu e você. Todos teve que ser lapidado. Mas aí hoje tem um que quer ser maior, quer diminuir o menor. Mas o Senhor diz, não diminui não, que eu vim por eles. Né? Então, e tudo começa quando você entrega sua vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. A partir daí, eu nunca mais andei sozinha. O Espírito Santo vem habitar sobre minha vida, sobre a sua vida, para capacitar nós a viver neste mundo, para nos guiar, colocar coragem. Mas isso não impede da gente passar momentos difíceis, de tribulações, aonde a gente pergunta, Deus, por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não vem me visitar? Então, irmão, você está me ouvindo agora. Você tem feito essas perguntas para Deus? Deus está com você, está comigo. Esse é o momento que a sua fé tem sido provada. E você sairá desse deserto totalmente aprovado. Deus está com você nos momentos mais difíceis, nos momentos mais onde o inimigo parece que venceu, aonde parece que as trevas tomaram todo lugar, todos os corações da pessoa. Parece que você não enxerga uma luz, você não encontra uma pessoa de Deus sequer no seu caminho, mas Deus manda te dizer, Ele está com você, Ele nunca vai abrir mão da sua vida, Ele trabalha ainda no silêncio, Ele faz a obra que você nem imagina. Deus está agindo em nosso favor, você precisa crer, Deus não vai te abandonar, amém? Uma pessoa na Bíblia que sempre acreditou na promessa do Senhor foi o rei Davi. Muito antes dele se tornar o rei de Israel, muito antes dele ser rei. Então ele disse algo interessante, versículo 4, que todos nós conhecemos. Ele disse assim, mesmo quando eu andar pelo vale de treva, por morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protege. Então, quanto mais levanta, mais o Senhor me protege. Então, nós não sabemos o que Davi quis dizer, mas aquela época veio uma trilha muito perigosa entre Jerusalém, que era chamado de Vale da Morte, uma coisa assim. O pastor precisava andar de lado a lado com as ovelhas para que nenhuma caísse em abismo e morresse. Então, as ovelhas são animais que chegam muito mal. Um passo falso que elas dessem poderia ser fatal naquela travessia difícil. Assim que Deus age conosco. Deus sabe que nós somos limitados, que nós não conseguimos enxergar situações como Ele enxerga. Por isso Ele encaminha lado a lado. Ele caminha o nosso lado para nos proteger. Independente se seu vale que você está atravessando é físico, emocional ou espiritual.
Não importa, independente dessa tribulação que você está vivendo hoje, Deus, Ele te traz o consolo e a provisão. E por mais que você permita passar por isso, pela sombra da morte, o Senhor te enche de graça e te capacita. Ele sempre te fortalece por meio de Jesus, amém? Assim o diabo, seu adversário, não pode fazer mal algum contra a sua vida. Para isso você tem que estar firme com Deus. Você precisa se firmar no caminho do Senhor e não dar espaço para o diabo. Irmão, eu falo para vocês, eu tô assustado de ver a quantidade de pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, ficando endemoniados. Você entendeu? O diabo tem entrado, destruído os lares, família, os jovens. O diabo tem se levantado com todas as forças contra a família, principalmente, porque ele sabe que está nos últimos dias. Jesus está voltando, o inimigo quer tragar, ele quer destruir o maior número de pessoas. Mas quando você entrega sua vida para Jesus e caminha com ele, Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar proteção, alegria, paz, neste momento tão difícil. Amém? Para isso você precisa continuar lutando, colocando sua fé em Jesus. Assim como Davi, que sabia que o Senhor estaria ao seu lado nos momentos bons e nos dias difíceis. Então, irmão, eu sei que Deus está comigo nos momentos bons e nos momentos difíceis. Por isso, o que falar não vai mais me abater. Eu vou me alegrar. Porque o Senhor disse para mim que não importa, que Ele conhece o meu coração. Que eu vou a Ele como eu tô, porque é Ele que cuida. O que sai da minha boca é o que Ele quer que saia, não o que eu quero que saia. Jesus tem um plano na sua vida e na minha. Jesus quer mudar a minha história e a sua, libertar nós, nos abençoar, te promover. Mas você precisa estar em obediência a Ele. E o diabo sabe quem pertence a Jesus e quem não pertence. O diabo sabe quem tem promessa de Deus e quem não tem. Por isso que ele pega tão pesado contra a minha vida e a sua. Porque quer tirar você do caminho do Senhor, quer me tirar do caminho do Senhor, mas ele é derrotado. Por isso que ele coloca dúvida na minha cabeça e na sua. Você tem achado que Deus não está na nossa vida, que Deus atrasou, que Deus que esqueceu de você, mas isso não é verdade. Deus nunca saiu do seu lado. Nós esquecemos dele. Escolhemos resolver tudo sozinho, do nosso jeito. Mas o Senhor continua ali, continua nos esperando. No momento que voltamos nosso coração para ele, assim como o pai daquele menino, do filho pródigo, que saiu de casa, gastou tudo o que tinha, toda a sua herança. Ele perdeu tudo, irmão. Mas foi naquele momento que ele se lembrou que na casa do Pai existe fartura, que na casa do Senhor existe provisão, alegria, festa. E foi aí que ele decidiu voltar. E quando ele estava caminhando, ainda preparando o seu discurso, e como ele apresentaria diante do seu pai, quando o seu pai viu ele de longe, Jesus disse que ele foi correndo e abraçou, restaurou sua vida, honrou aquele menino novamente e nem quis saber o que ele fez do passado, porque a Bíblia diz que ele não leva em conta aquilo que a gente fez de errado, de qual a gente se arrependeu. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte, derrama seu coração na presença do Senhor. Ele conhece a sua dor. Ele faz o que foi possível para que você fique bem. Amém? O Senhor fala. O Senhor fala, vinde a mim os que estão cansados, e eu alivarei as cargas que são colocadas